Com a proteção divina, declaro abertos os trabalhos extraordinários dessa tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores, dos munícipes que prestigiam os trabalhos legislativos. Dando início aos nossos trabalhos, solicito do vereador Sérgio a leitura de um texto bíblico. Eu vou fazer uma leitura no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo do 1 ao 9. O filho sábio é a alegria de seu pai, o insensato, porém, é a tristeza de sua mãe. Os tesouros mal adquiridos de nada servem, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas repele a cobiça do ímpio. A mão preguiçosa empobrece, a mão diligente enriquece. Aquele que recolhe no verão é um homem prudente, e o que dorme no tempo da ceifa cobre-se de vergonha. As bênçãos repousam sobre a cadeira do justo, mas a boca dos maus oculta a injustiça. A memória do justo será abençoada, porém o nome dos ímpios desaparecerá. O sábio de coração acata os preceitos, mas o insensato cai em ruína. Aquele que anda na integridade caminha com segurança, mas aquele que segue os caminhos tortuosos cai em ruína. Palavras do Senhor. Dando sequência aos trabalhos, solicito do segundo secretário a leitura da matéria escrita para a ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno. Item 1, projeto de lei número 043/2012. Está em discussão a matéria. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador José Reinaldo. nós fizemos aquela audiência pública para debater a LDO e tivemos a presença de vários presidentes de bairros e houve por parte deles a sugestão, a solicitação de que fosse feita algumas alterações. Mas depois, olhando com mais paciência, com mais pormenor a legislação, nós percebemos que não haveria essa possibilidade, até porque o que eles estavam solicitando não estava contemplado no PPA. Então, dessa forma, nós conversamos com a nossa comissão, juntamente com a assessoria, e achamos por bem fazermos um requerimento ao Executivo solicitando a inclusão daquelas solicitações por parte dos presidentes de bairros, que quais sejam: manutenção e construção de centros comunitários, manutenção e construção de novos praças esportivas, e uma terceira, você lembra qual que era, vereador? Isso. Então, eu até solicitei da assessoria que não terminasse de fazer a redação, para saber se os demais colegas querem assinar, juntamente com a Comissão de Finanças, esse requerimento solicitando por parte do Executivo a modificação dessa rubrica. Continua em discussão. Peço palavra, senhor. Com a palavra, vereador Ezequiel. Então, a gente analisou, senhor presidente, pelo seguinte: a gente vê que temos bairros que não têm centro comunitário, né? E quando tem as festividades do aniversário, um casamento, sempre esses bairros, né, populoso, tipo a área 7, outros demais bairros também, aqui a gente vê que não tem centro comunitário. Outra coisa, tem bairro que fica bem distante com os bairros vizinhos, esse centro comunitário, né? E temos também a prova disso ali, o centro comunitário do Jardim Alegre também, né? Que caiu tudo, né? Tá coisa mais feia aquilo lá. Então a comissão analisou isso, né? E achamos de bem que seja, né, colocado essa verba aí para esse fim, pois centro comunitário e as quadras esportivas. Continua a discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Fátima Ribeiro. Então, eu quero ver se eu entendi. Nós não podemos pôr emendas, né?
Nós vamos votar do jeito que está e vai ficar de novo à mercê do prefeito que vai fazer ou não. É isso? É isso. Então, não tem o que a gente fazer aqui, até porque não consta do PPA. Porque, na realidade, a palavra, senhor presidente, é meio que inócuo a nossa ação aqui com relação à votação da LDO. Até porque, como a legislação não permite alterações, a gente meio que é pro forma essa votação. Porém, uma alternativa que nos foi apresentada foi essa, de nós fazermos por requerimento a solicitação da inclusão daqueles recursos. Obrigada. Continua a discussão. Como no interesse de discutir, sei que a presidência não pode se manifestar, mas só para esclarecer, a lei de diretriz ela tem que estar adequado ao plano plurianual. O que aconteceu? Quando a prefeitura fez audiência pública, quando o Poder Executivo realizou, lá eles podiam ter visto e ele deveria mandar alteração ao PPA antes, depois mandar a LDO. Então, os presidentes de bairros apresentaram, porém eles não fizeram assim. Então, nós não podemos fazer essa emenda agora, que se nós fizermos agora, nós vamos estar em conflito com o plano plurianual. Então, o requerimento vai ser para que no plano plurianual haja essa alteração, aí volta a lei de diretriz aqui e nós assim alteramos. Entendido? Então, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 043/2012. Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, vereador Sérgio. Conforme o artigo 133 do Regimento Interno, senhor presidente, eu gostaria de pedir a votação desse projeto de lei em segundo turno. Pedido, requerimento verbal do vereador Sérgio, com fundamentos no artigo 133 do Regimento Interno, onde ele solicita que logo após essa nossa reunião, no máximo 5 minutos, nós votemos esse projeto em segundo turno. Está em discussão o pedido. Como não há interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado, então, o pedido do vereador, o requerimento do vereador Sérgio. Então, convoco esta casa para, logo após terminarmos no máximo 5 minutos, possamos votar em segundo turno o projeto de lei 043/2012, fundamentado no artigo 133 do Regimento Interno desta casa. Agradeço a presença dos vereadores, dos munícipes presentes e convido a todos para logo em seguida possamos fazer a reunião em segundo turno.